Bom, pessoal, vamos continuar então aqui o dimensionamento das unidades da ETA. Agora a gente vai para o decantador de alta taxa, né? O decantador que tem placas paralelas. Agora a gente vai ter que dividir o fluxo da água, dividir a vazão. Dessa forma, agora a gente vai ter uma vazão de 0,25 litros por segundo, porque como a gente tem dois decantadores, esses dois decantadores estão em paralelo, a gente vai dividir essa água em duas, essa vazão em duas, para passar por cada decantador. Assim, a gente vai adotar então esses decantadores com 1,2 metros, com placas de 1,2 metros de comprimento, que é o L, na equação que a gente vai ver daqui a pouco, e 0,5 centímetros de espessura. A gente também vai usar esse dado. Esses dados, esses decantadores, eles vão ter as placas que formam um ângulo de 60 graus com o plano horizontal. Lembrando que o espaçamento entre as placas é de 6 centímetros, que vai ser um W utilizado na equação, e que para placas planas paralelas, o valor do SC, que é um adimensional, é uma constante crítica, nesse caso ele vai ser 1. Vejam aqui embaixo que eu coloquei os valores possíveis desse adimensional, que é para placas planas, S é igual a 1, para as placas onduladas, S é igual a 1/3, para os tubos circulares, 4/3 e assim por diante para condutos quadrados, S igual a 11/8. E daí a gente agora vai adotar a velocidade de sedimentação do floco igual a 4 metros por dia. Vindo aqui para as equações, a gente vai calcular a velocidade de escoamento entre as placas. A gente tem que o L, que é o 120, dividido pela espessura, que a gente tinha falado aqui, o espaçamento, aliás, entre as placas, que é esse 6, vai dar 20. Agora a gente calcula a velocidade de escoamento. Então, a velocidade de escoamento, lembrando de novo, né, que a gente vai ter aqui agora, a gente adotou a velocidade de 40, a gente já tem o 20, aqui o seno e o cosseno de θ, devidamente colocados, a gente vai ter então uma velocidade de 434 metros por dia, 0,64, ou 30,18 centímetros por minuto, fazendo as alterações aí de unidades. Para calcular a área útil, então, entre as placas, como a gente tem dois decantadores, a gente divide a vazão por 2. Então, essa vazão aqui agora vai ser de 0,25. Aqui a gente está alterando essas unidades, né? Eu estou colocando aqui, como eu estou trabalhando em dias, eu coloquei essa velocidade aqui em metros por dia, então estou trabalhando com a vazão em metros cúbicos por dia. Para trabalhar isso, eu tenho que multiplicar por 86.400, né, que é a quantidade de segundos em um dia. Assim, eu vou ter uma área de 49,7 metros quadrados. Calculando aqui a área superficial útil, a gente tem que considerar o ângulo entre essas placas, a gente vai ter esse valor. Admitindo aqui relações entre o comprimento do decantador e sua largura igual a 3/2, que é uma relação normal de se considerar, a gente vai ter então que a área superficial, que vai ser B vezes L, considerando então 3/2, né, essa relação entre comprimento e largura, a gente vai ter em torno aí de 6,5 metros. Com isso, a gente passa para o cálculo dos espaçamentos entre as placas, considerando já o que a gente já tinha calculado, o B que a gente terminou de calcular aqui. Então, a gente calcula por essa equação, o número de espaçamentos vai ser aproximadamente 128. Agora, calculando o número de placas, se a gente tem 128 espaçamentos, a gente vai ter 129 placas. Calculando o comprimento do decantador perpendicular às placas, a gente vai ter que considerar a espessura das placas. Então, eu vou ter que o LP vai ser o número do espaçamento, vezes aquela espessura, aquele W que eu falei lá no início, número de placas vezes o espaçamento, a espessura das placas. Calculando tudo isso, eu vou ter, então, 8,35 metros.
Agora, calculando o comprimento do decantador relativo ao plano horizontal, a gente já tem todos esses dados aqui que foram calculados. Então, a gente vai ter o L cosseno de θ mais o LP dividido pelo seno de θ, que é 60, que vai dar esse valor aqui. Dessa forma, agora a gente tem que verificar quais são, como é que a gente vai arranjar os poços de lodo que ficam embaixo do decantador para poder receber esse lodo. Em planta, eles são colocados dessa forma, a saída de 0,5 por 0,5, a gente tem que definir esses dois espaçamentos aqui, essas duas dimensões de x. Então, a gente sabe aqui que é 0,5, que é essa saída. Agora, a gente vai colocar, vai ter um lado e outro lado, o H, a gente sabe aqui que os poços de lodo eles têm uma inclinação de 60 graus com a horizontal. Então, variando o B aqui, a gente vai poder encontrar alguns valores de x, que vai ser esse x aqui, e do H, e a gente vai escolher um dos valores. Dessa forma, admitindo então que cada poço ele tem uma largura de 2,5 metros, a gente vai ter que a área do poço, então esse x aqui, a gente colocou como 2,5, assim eu vou ter uma área do poço de 6,25 metros quadrados, e a gente vai ter então o número de poços que vai ter que ter no decantador. Então, colocando aqui a área do decantador, que é a base vezes a largura vezes o comprimento, dividido pela área do poço, a gente vai ter, então, 12 poços, vai dar 10,6, para a gente poder fazer, organizar isso mais tranquilamente no projeto. Ao invés de colocar 11 poços, a gente vai colocar 12 poços com essa configuração aqui, então. De 2,5 por 2,5, aqui a gente vai ter, então, o comprimento de 10 metros, que a gente já tinha colocado antes, achado antes, e aqui a gente vai ter, então, 7,5 metros de largura. Agora, vamos verificar tudo isso daqui, para a gente ver se vai dar certo os valores que a gente tem que garantir. A gente vai colocar, verificar todo esse dimensionamento, colocando aqui o LD, o LP, que a gente já tinha calculado aqui anteriormente, vamos colocando aqui, né, verificando tudo isso. A gente vai ver o que é que a gente, a partir do momento que eu mudei essa largura aqui, eu tenho que começar a ver se está dando certo o meu dimensionamento. Dessa forma, a gente vai recalcular o número de espaçamentos, a gente vai calcular o número de placas, a velocidade de escoamento, a velocidade de sedimentação, o cálculo da taxa de escoamento virtual para cada decantador. É importante dizer que essa velocidade de sedimentação dos flocos ela é condicionada à eficiência dos processos de coagulação e floculação, né, e não ao decantador em si. Só que essas placas paralelas elas vão aumentar essa área destinada à decantação, como a gente viu em sala de aula. E isso termina aumentando virtualmente essa taxa de aplicação superficial no decantador. Né? Com isso, a gente teria uma taxa de aplicação superficial de 288 metros quadrados por metro cúbico por dia. Agora, a gente calcula o Reynolds. Aqui eu vou precisar calcular o raio hidráulico. Vou colocar aqui na equação e cheguei num Reynolds de 527. Adotando, então, a gente agora vai dimensionar as calhas e coleta de água decantada. Então, a gente tem que admitir e adotar uma vazão linear por metro de calha, né, de 1,5 litros por segundo por metro. Agora, a gente vai calcular o comprimento total do vertedor, já que eu sei a vazão e eu adotei essa velocidade, eu sei quantos metros de vertedor eu preciso. Então, sabendo também que o comprimento da calha de coleta de água de lavagem
do decantador é necessariamente igual ao comprimento do decantador laminar, a gente vai ter que o comprimento da calha vai ser de 10 metros, então eu tenho que saber quantas calhas eu vou precisar para coletar essa água, né? Então, tenho aqui o número de calhas, eu vou precisar de 163 metros, mas eu tenho 10 metros de decantador. Então, eu preciso de 8,3 calhas, praticamente 8 calhas. Então, assim, a gente vai adotar 8 calhas de 10 metros de comprimento cada. Então, a gente vai ter 160 metros. Com isso, a gente recalcula a taxa, a velocidade, né, que a gente aqui tinha adotado essa vazão linear de 1,5, a gente, então, tem que recalcular e a gente chega a 1,56 litros por segundo por metro. Aqui, então, a gente vai calcular o espaçamento entre as calhas. Essas calhas, então, elas serão espaçadas, já que a gente tem 7,5 de largura, dividido por 8, eu vou ter uma calha de coleta a cada 0,94 metros. Então, dessa forma, a gente vai ter as calhas de coleta da água decantada. Agora, a gente precisa definir as alturas do decantador laminar. Então, aqui eu teria o poço, aqui eu teria as placas, aqui eu teria a distância entre as placas e o poço, o início do poço. Aqui eu vou ter a distância entre as placas e a calha, e aqui eu tenho as calhas. Bom, fazendo isso tudo, eu tenho o H1, então, que é função de geometria do poço de lodo, esse H1, porque a gente calculou aqui, né, essas distâncias, a gente tem um ângulo aqui que é de 60 graus, eu vou ter o H1 de 1,732, o H2, que é essa entrada de água floculada, que a água entra pela parte de baixo e é coletada pela parte de cima. Essa altura aqui vai ser de 0,8, ela pode ficar entre 0,4 a 0,8. O H3, então, que é em função da altura das placas, a gente tem as placas de 1,20 com ângulo de 60, que vai dar 1,04. E aqui o H4, a última altura, que vai ser função da distância entre as placas de coleta de água decantada. Então, a gente tem aqui o H4 sendo aquela, em função das canaletas, né, na distância entre as canaletas. Essa relação tem que ser em torno de metade, né? Esse H4 tem que ser esse espaçamento dividido por 2. Então, a gente adotou aqui 0,6. Poderia ser um pouco mais de 0,45, 0,5, poderia adotar também, mas para dar alguma folga, a gente pode também adotar 0,6. Então, dessa forma, a gente termina essa ideia de concepção dos filtros. Finalmente, a gente vai ter agora o dimensionamento dos decantadores, desculpe. Então, agora a gente vai passar para o dimensionamento dos filtros. E os filtros a gente também vai adotar algumas taxas que são de acordo com a bibliografia, e a gente vai também adotar uma quantidade de filtros por decantador. Nesse caso aqui, a gente vai ter um pouquinho como calcular isso dali, e vamos ver como é que a gente vai calcular esses filtros no próximo vídeo.